Mudanças sugeridas pelo relator Tasso Gereissati na reforma da Previdência são retiradas do texto principal e inseridas na PEC paralela. Caixa Econômica Federal inicia o pagamento dos R$ 500 do FGTS e, para atender aos beneficiados, as agências estão com horário estendido. Chuvas torrenciais atingem a Espanha, provocando inundações. No Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, a Missa do Santíssimo atraiu ontem centenas de fiéis que puderam orar junto com a dupla Álvaro e Daniel. E aproveitando a presença deles, nós conversamos com os cantores que deixaram a música sertaneja tradicional para trabalhar com o sertanejo católico. E você vai acompanhar ainda uma entrevista sobre uma voluntária que, assim como São Felipe Neri, se dedica a ajudar pessoas voluntariamente na área da saúde. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é dia 13 de setembro de 2019 e começa agora mais uma edição do JBN para todo o país. Hoje, as agências da Caixa já funcionaram com horário de atendimento estendido para receber os trabalhadores que têm direito a sacar até R$ 500 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Na próxima segunda, dia 16, e na terça, 17, os horários também serão diferenciados. Na próxima segunda e terça-feira, os horários de atendimento nas agências da Caixa serão os seguintes. Agências que abrem às 11 vão iniciar o atendimento às 9. As agências que abrem às 10 devem começar os trabalhos às 8. E as agências que abrem às 9 atenderão a partir das 8 e terão uma hora a mais no final do expediente. No caso das agências que abrem às 8, serão 2 horas a mais ao final do horário de atendimento. O banco fará o depósito automático para quem tem conta poupança no banco, seguindo o calendário do mês de nascimento do trabalhador. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril, recebe primeiro. Os próximos a ter acesso ao saque são os nascidos em maio, junho, julho e agosto, no dia 27 deste mês. Em seguida, no dia 9 de outubro, será a vez dos nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. De acordo com a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa. Os clientes da Caixa que têm conta corrente podem fazer o pedido de crédito em conta por meio dos canais de atendimento. Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019 ou conta corrente, o calendário começa no dia 18 de outubro para os nascidos em janeiro e vai até 6 de março de 2020 para os nascidos em dezembro. Duas mudanças que vêm sendo questionadas no relatório do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência serão retiradas do texto principal e inseridas na chamada PEC paralela. Foi o que indicou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão gerou conflitos e alguns senadores afirmam que essas mudanças feitas no texto principal precisam passar pela análise dos deputados novamente. Para Davi Alcolumbre, a solução apresentada pelo senador Tasso Gereissati e pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, é o caminho mais prudente para evitar futuros questionamentos e atrasos na votação da reforma. Pelo que o senador Tasso com a senadora Simone me informaram ontem, eles vão tirar e colocar na PEC paralela. Já está tomada a decisão. Para proteção, eu acho que é razoável. Apesar de ter sido aprovado por unanimidade como emenda de mérito na CCJ,
uma dúvida. E se há uma dúvida, eu acho que o caminho que o relator adotou foi o melhor, foi prudencial. No entendimento tanto do relator quanto da presidente da CCJ, as mudanças feitas na comissão em relação ao texto que veio da Câmara não alteram o mérito. Gereissati acolheu emendas supressivas que retiram partes do texto e de redação que não alteram a essência da proposta, para evitar que o texto retornasse a uma análise dos deputados. Mas alguns parlamentares e consultores do Congresso consideram que as retiradas mudam sim o mérito e exigiram uma nova análise da Câmara. Sobre a PEC paralela, o presidente do Senado disse em entrevista que foi procurado por alguns senadores para dar um prazo maior para a votação da PEC paralela, entre 35 e 40 dias, mas para ele, a expansão do prazo inviabilizaria a votação da proposta pela Câmara ainda neste ano. Se perder 15 ou 20 dias nessa diferença, pode ser que a gente não consiga o nosso intuito, que é fazer essa matéria ser deliberada nesse ano na Câmara. Questionado sobre a demissão de Marcos Sintra da chefia da Receita Federal, ele voltou a afirmar que a exoneração não deve atrapalhar as discussões sobre a reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma do Brasil. O próximo interlocutor que vai ficar no lugar do Dr. Sintra vai ter que dialogar com o Congresso. Essa pauta, ela passou a ser também da política e do legislativo. Então, a Câmara trata uma reforma tributária, como a gente está tratando a previdenciária. O Senado trata a tributária e trata a previdenciária. Então, uma coisa não atrapalha a outra, não. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma proposta que permite que o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, seja pago a mais de uma pessoa com deficiência numa mesma família, o que não acontece hoje. Agora, o projeto de lei segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais da Casa. Ao escrever a proposta, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, demonstrou que, se o BPC de uma pessoa com deficiência for incluído no cálculo da renda familiar per capita, um segundo membro da família com deficiência não poderia receber o benefício previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Mara quer acrescentar ao estudo da pessoa com deficiência a determinação de que o BPC recebido por qualquer membro da família em razão de deficiência não seja computado na renda per capita da família. O objetivo do projeto é equiparar a situação ao das pessoas idosas, às quais não é negado o direito ao benefício de prestação continuada. O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, relator da matéria na CDH, votou favoravelmente ao reconhecer que não há razão para que pessoas idosas e pessoas com deficiência não sejam tratadas da mesma forma, visto que sua proteção constitucional é legal e a mesma. Veja depois do intervalo os danos causados pela chuva na Espanha. As inundações fizeram com que dezenas de pessoas saíssem de casa e fossem para abrigos temporários. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta sexta-feira. Olha, as chuvas torrenciais causadas pelo temporal Dana, que caem desde a última segunda-feira em parte do sudeste da Espanha, já provocaram 3 mortes. A chuva fez transbordar rios, provocando dezenas de desalojados.
O aguaceiro deixou um rastro de destruição em várias regiões do sudeste da Espanha. Entre as cidades mais prejudicadas estão Valência, Múrcia, Alicante e Albacete. A enchente do rio Clariano, em Otniet, uma das cidades da região de Valência mais afetadas pela tempestade, fez com que pelo menos 40 pessoas tivessem que ser socorridas e outras 150 retiradas das suas casas. As inundações aconteceram depois de as chuvas atingirem os 280 litros por metro quadrado em apenas 24 horas. Isso obrigou a polícia a bloquear ruas e a evacuar as casas mais próximas. Também na região de Castilha-La Mancha, 13 pessoas tiveram que ser resgatadas, outras 9 passaram pela mesma situação em Caudete e mais 4 em Almansa. As ligações ferroviárias entre Cartagena, Múrcia e Albacete foram suspensas devido às inundações em vários pontos das linhas. A circulação rodoviária também ficou condicionada em várias regiões. No total, segundo o jornal El País, existem cerca de 20 estradas interditadas, além de inúmeras ruas e estradas secundárias. Em Cieza, na Múrcia, e Blanca, em Alicante, foi necessário retirar 90 pessoas das suas habitações. Além destes, outros municípios espanhóis já permitiram a criação de abrigos de emergência para acolher os desabrigados. Quanto aos mortos, 2 irmãos de 61 e 51 anos estavam em um carro que foi arrastado pela água em Albacete. Eles não conseguiram fugir. A outra vítima foi um homem que morreu em Almeria, quando o veículo em que seguia ficou preso num túnel que inundou. Que pena, né? Olha, nós aqui da TV Pai Eterno nos solidarizamos com as vítimas das enchentes lá na Espanha e estamos em oração aí por todos que perderam os bens e também os familiares. E desejamos que todos consigam voltar ao cotidiano, ou seja, à vida normal, o mais rápido possível. Muito bem, vamos começar agora com as notícias da igreja de hoje. A missa do Santíssimo, realizada no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio, em Paranaguá, sempre atrai centenas de fiéis, viu? Mas nesta quinta-feira, as celebrações tiveram uma atração a mais para os devotos. Veja na reportagem do Michel Moreira. As mãos levantadas auxiliavam na súplica. Os rosários, uma arma poderosa de oração. Olhares atentos ao altar, mas uma missa do Santíssimo iria começar no Santuário de Nossa Senhora do Rossio. Como já é tradição, as missas desta quinta-feira ficaram completamente lotadas. Muitas pessoas precisaram acompanhar do lado de fora do santuário. Para nós é uma alegria, né, poder fazer a missa, um momento de tantas bênçãos para a vida das pessoas e contar com a participação de profissionais, cantores que evangelizam através da música, né, do seu dom. Eu fico muito contente de tê-los aqui hoje e poder celebrar junto. Mas era uma missa especial, afinal contou com a participação da dupla Álvaro e Daniel, que ministraram a música na celebração. Durante a passagem do Santíssimo, muita emoção, neste que é o momento mais tocante da missa. É um momento forte, para minha conversão foi, na minha história, um dos momentos mais fortes, né, com Jesus. Foi diante do Santíssimo que eu realmente rasguei meu coração e ali eu entreguei para Deus a minha vida. A gente faz o possível e o impossível a gente deixa para Deus. E hoje aqui eu tenho certeza que muitas pessoas viveram isso, sabe? De realmente, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a Tua palavra. E se nós tomarmos essa atitude na presença do Senhor sempre, Ele fará. Essa é a parte mais forte, exatamente, porque Jesus, é a presença real de Jesus. Então, quando a gente canta, é como se a gente estivesse falando, tocando o coração das pessoas. Cada música que a gente vem cantando, a gente pede para o Espírito Santo que nos ilumine e pede, Senhor, qual música eu devo cantar agora? Porque a gente não sabe quais são os pedidos das pessoas, são milhares de pedidos, né? Só Jesus conhece o coração de cada um. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que liberta do mal. É a exaltação do Espírito diante do Rei da Glória. Eu sinto assim que é um momento, um dia que a gente reserva para a gente não ter pressa, para a gente ficar realmente diante de Jesus, né, do Mestre, ouvir, acolher o que Ele tem para dizer para a gente e também assim receber a bênção, sentir-se abençoado. Por quê? Na missa de domingo, na missa do dia a dia,
A pessoa vai na missa rápido, né, celebra e volta para casa. Na missa de quinta-feira, não, ela vem com calma, ela quer celebrar aquilo de um modo diferente. Eu acho que é isso que atrai tanta gente. A missa das 18 horas mal terminou e a igreja já está lotada novamente agora para a missa das 20 horas. Todas essas pessoas estão aqui no Santuário de Nossa Senhora do Rossio para participar da missa do Santíssimo com a dupla Álvaro e Daniel. Importante, né? A presença das pessoas e a presença de Jesus que transforma. Eu tenho certeza que esta missa que acabamos de viver foi uma explosão de graças, de milagres, porque o maior milagre é a missa, né? E estamos aqui para comungar Jesus é algo assim, como seria bom se as pessoas entendessem a necessidade que nós temos desta comunhão com Jesus. E nós católicos temos a graça de comungar Jesus todos os dias. Tem missas no mundo inteiro todos os dias. Olha, só de ver o pessoal se emocionando e chorando, a gente vê que muitas curas e milagres já aconteceram com certeza. Porque cada lágrima é Deus que vai enxugando, vai acolhendo cada lágrima. E na canção, e com o padre rezando, eu tenho certeza que todas as orações já foram colocadas no altar do Senhor e a gente fica muito feliz porque através do canto a gente sabe que está servindo ao Senhor e de que de alguma maneira estamos levando a palavra de Deus através da música. A música foi essencial para a oração da Dona Marinês, que disse sair do santuário renovada. De renovação, né? A gente se sente mais leve quando você sai de uma missa maravilhosa dessa, saber que Deus está conosco no começo, no meio e no fim. Que bacana, né? E olha, antes da celebração, o Michel Moreira convidou aí a dupla Álvaro e Daniel, conhecida em todo o país, para ir até a praça em frente ao santuário e bater um papinho ali, viu? Na conversa, os cantores contaram aí como migraram do sertanejo convencional para o católico. Vamos acompanhar. Olá, você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Nós estamos aqui em frente à igreja, o Santuário de Nossa Senhora do Rossio, padroeira do estado do Paraná. Hoje contamos com a presença da dupla Álvaro e Daniel, que vão participar das duas missas do Santíssimo aqui no santuário. Já para começar esse nosso bate-papo, né, uma boa tarde para vocês. Queria conversar um pouquinho. A dupla começou em 2006, mas por enquanto não era uma dupla católica. Exatamente. Aí o pessoal que está em casa entender um pouquinho essa história. Hoje uma dupla sertaneja católica, mas iniciamos a dupla em 2006 cantando nos bares, nas baladas. A gente gravou CD, DVD, tivemos música em novela. Assim, é uma carreira bem já estruturada, mas teve um momento, né, da virada, começou com o Daniel, depois esse processo de conversão veio acontecer comigo. As pessoas não entendem muito bem como que uma dupla se converte, né? Mas, na verdade, quando as pessoas viram a dupla convertida, já existia toda uma história, né, que as pessoas não estavam vendo acontecer, que era o Daniel tendo as experiências dele com Jesus, eu percebendo o que Deus fazia na vida dele, querendo conhecer esse Jesus também. E aí sim, quando nós juntos, já numa caminhada, né, estávamos ali vivendo essa fé, decidimos então que a gente ia parar com os bares, com a carreira secular, para viver o desejo de Deus, que é a missão, né? E Daniel, então já que você foi a grande ponte também para a conversão do Álvaro, como que você teve, né, sentiu esse chamado a sair da música secular e se tornar também uma dupla católica? Tudo isso a gente vê que é a providência de Deus, né? Eu em casa, ouvindo rádio, queria ouvir música, quando eu ligo, estava lá o Padre Reginaldo Manzotti fazendo o Terço da Misericórdia. E ali eu fui tocado pelas palavras, então todos os dias eu comecei a fazer o Terço da Misericórdia e aos poucos eu fui voltando para a igreja, né? Frequentando grupos de oração, cantando nas missas. Eu ia tanto na igreja que eu comecei a fazer música religiosa, a ponto de querer gravar um CD religioso. Então a gente cantava na noite e ia para a igreja. E assim ia. Então passou o tempo
Aí eu fui gravar esse CD religioso e fui convidar o Álvaro para cantar uma canção comigo. E aí quando eu canto para ele algumas canções para ele escolher, foi aí que ele se emociona. Ele já estava vendo algumas mudanças na minha vida, né, particular, dentro de casa também, porque ele vive comigo praticamente mais do que com a minha família, né? A gente viaja o Brasil todo, todos os dias juntos praticamente. Então ele viu as mudanças na minha vida. E foi quando ele falou para mim: Daniel, eu não queria cantar só uma música com você, eu queria gravar esse CD inteiro com você, como Álvaro, Daniel, CD religioso, e eu queria conhecer esse Jesus que você conheceu. E ali então, o nosso processo de conversão a partir de 2011 até 2015, então, foi quando a gente deu essa virada que nós resolvemos juntos parar, renunciar aquele passado e então cantar só para Jesus, o sertanejo católico da igreja. Muito bacana. E também eu acho que deve ter sido um desafio para vocês, né? Saírem da música secular, virar uma dupla católica. Como que o público recebeu essa nova dupla, né? As pessoas já estavam acostumadas com Álvaro e Daniel cantando músicas do mundo, mas agora é uma dupla católica. Exatamente. O que eu vou falar aqui é até sem julgamento, né? As pessoas que de repente gostavam do nosso trabalho antes podem olhar isso hoje e achar que há um julgamento. É uma questão de escolha, do que você quer para a tua vida. Então, isso é de cada um. Enquanto a gente era músico da noite, nós tínhamos um grande público que lotava os lugares onde a gente passava. E no momento que a gente deixa isso para falar no palco de Jesus, cantar músicas para Maria, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Isso foi um choque para o público, que a princípio foi lá para assistir, imaginando que ia ter um show daquele antigo ainda, com o repertório do CD, do DVD, e de repente a gente mudou totalmente o discurso e as canções. Mas aquilo de certa forma, né, foi mostrando pra gente que era um desafio grande, e que nós tínhamos que primeiro agradar a Deus para então poder fazer o que é certo, né? A missão ela é muito difícil. A música católica, ela ainda passa por muitas provações. A gente foi sentir isso na pele quando a gente realmente colocou o pé na estrada e falou: vamos evangelizar. Mas os testemunhos que a gente recebe, né? Através das redes sociais, as pessoas nos procuram nos eventos para contar: olha, a partir do teu testemunho, a partir daquela canção eu tive uma experiência com Deus. Enfim, é tanta história impactante que a gente vai tendo certeza que não tem problema se você tem na tua frente ali 10 pessoas te ouvindo. Se aquelas 10 pessoas ou uma for realmente tocada, a nossa missão está sendo cumprida, né? Nós colocamos à disposição da evangelização o nosso canto, mas muito mais que isso, a nossa experiência com Deus, aquilo que Ele fez, porque no tempo dos bares, no tempo da noite, nós vivíamos uma vida desregrada, né? Muito pecado e falta de felicidade, quer dizer, a gente não sabia aonde encontrar a verdadeira felicidade, e aí você encontra Jesus, transforma tua vida, tua família, restaura, né, os homens, Álvaro e Daniel, não os cantores, mas a restauração de coração, de alma. E é isso a gente coloca à disposição, e quem ouve, quem entende, pelo menos a semente vai para o coração. Eu preciso pensar também um pouquinho na minha história. Eu acho que é isso que vale. E para fechar, vamos cantar então para todo o público. Diante aqui do Santuário de Nossa Senhora do Rocio, Maria, porta do céu, passa na frente. Passa na frente. Maria, porta do céu, passa na frente, passa na frente, abra os corações, abra os corações. Paz e bem. Um beijo a todos. Isso aí. Lindo, né, gente? Olha, a gente dá uma pausa agora nas notícias da igreja para falar de festa, viu? Hoje, o Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, que é o maior do país, completa 116 anos de história. Nós preparamos aí uma reportagem especial sobre o trabalho dessa categoria tão importante na área portuária. A Estiva já é um sindicato considerado por muitos um patrimônio de Paranaguá. Afinal, são 116 anos de história, lutas e resistência, como os próprios trabalhadores dizem. A gente define o estivador com muita luta e resistência.
porque é um trabalho que exige bastante força física dos trabalhadores da estiva. É um trabalho que a estiva, toda a carga do nosso Brasil, de fora, que vem de fora, passa pela mão dos trabalhadores da estiva. Jackson é estivador desde 1991. É da terceira geração de estivadores. Foi através do avô que ingressou no sindicato. Pergunto o que a estiva representa para ele. Olha, para mim, quando você falou isso, eu dei até me arrepio aqui. A gente chega até se emocionar, sabe? Porque, como eu falei no começo da minha entrevista para você, a estiva é feita de muita luta e resistência. Então, muitos, no caso do meu avô que me colocou aqui, já não está no meio de nós. Hoje, para a gente estar nesse trabalho, que é o Sindicato da Estiva, a gente tem que ter muito orgulho, porque é dali que a gente tira o sustento para a nossa família, o pão de cada dia, né? E tenho muito orgulho dessa data, né, de 13 de setembro, né, que a gente vai fazer aí 116 anos de história do sindicato. São 1.100 estivadores treinados e qualificados para atuar dentro do Porto de Paranaguá. Um trabalho que exige força, cuidado e atenção. Como a operação de embarque e desembarque de veículos, que exige um treinamento do profissional para cumprir com todas as exigências. Geralmente a gente tem uma distância programada entre 20 a 25 metros de distância em subida de rampa e a bordo também para uma distância segura, porque se o carro da frente parar, você também consiga parar atrás, né? Velocidade máxima no navio é de 20 km por hora. A distância que você deixa os carros a bordo na estivagem é de 30 centímetros, um carro na frente do outro, e 15 centímetros lateralmente, com uma distância de abertura de porta de 50 centímetros. Toda a carga que vem de fora passa pelas mãos dos trabalhadores da estiva, que atuam nos porões e convés dos navios, fazendo a apreensão das cargas. É a ele que cabe a tarefa de carregar e descarregar navios, arrumar mercadorias, regular e manter a marcha e equilíbrio das embarcações. O estivador recebe no porão a carga transportada do cais pelo guindaste, arruma as mercadorias e facilita a sua distribuição, até que cheguem nos portos de destino. Com a modernização dos sistemas de operação, ao longo do tempo se qualificaram através de cursos. A mão de obra especializada trabalha com manuseio, por exemplo, do guindaste de bordo, empilhadeiras de pequeno e de grande porte. Foi através do trabalho como estivador que o Marcos pôde investir nos estudos para as filhas. A estiva para mim é tudo. Minha casa, meu carro, minha filha fazendo comunicação em Curitiba, quem sabe futuramente seja tua companheira. Minha outra filha estudando aqui, tenho o privilégio de conseguir pagar um colégio particular para ela. É tudo assim, né? A nossa assistência médica que nós temos de primeira, se precisar de alguma coisa, tem carro para levar a Curitiba, ambulâncias. Então, acho que eu fico até emocionado de falar da estiva, porque eu não sei o que eu seria se não fosse estivador. Eu não me vejo em outra função, assim. Uma das assistências garantidas aos trabalhadores pelo Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná, que foi fundado em 1903, é a Clínica Sindestiva Saúde, onde os estivadores e familiares usufruem dos serviços assistenciais à saúde. Mais de 3.500 pessoas recebem o benefício. A gente tira realmente da cidade 3.700 pessoas que poderiam estar usufruindo do sistema SUS. Acho que a gente está desafogando um pouco, né? Acho que cada sindicato faz o seu trabalho assistencial, e o Sindicato da Estiva, graças a Deus, a gente tem esse trabalho, que é um trabalho que a gente mostra assim, quando a gente vai em outros portos, a gente vê que é um trabalho único, um trabalho que só a Estiva de Paranaguá hoje tem esse trabalho. Paranaguá conta com o segundo maior porto do Brasil, além de ser considerado como o quarto maior do mundo. É responsável por bater recordes de exportação e movimentar a economia. Segundo o diretor de operações portuárias da Administração dos Portos do Paraná, os estivadores são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do porto. A estiva, é uma classe de trabalhadores essencial para a atividade portuária. Eles são responsáveis pela colocação, pelo posicionamento da carga a bordo do navio.
né? E também são responsáveis pela operação dos guindastes de bordo. Então, trata-se de uma classe de trabalhadores, como eu disse, essencial para a atividade portuária. Tanto é que eles participam ativamente dessa atividade e são responsáveis ou corresponsáveis por todos esses recordes que os portos do Paraná vêm batendo constantemente. Tá aí, parabéns então a todos os estivadores do litoral paranaense pelos 116 anos. Olha, depois do intervalo, vamos falar do legado deixado por São Felipe Neri e você vai conhecer a história de uma mulher que exerce o voluntariado inspirada na vida do apóstolo. É rápido, já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Olá, estamos de volta com o Jornal Boa Notícia desta sexta-feira e agora com mais notícias da igreja. Olha só que bacana e importante a informação a seguir. A Pastoral do Surdo de Paranaguá criou uma agenda fixa para a tradução simultânea de missas. O Santuário Nossa Senhora do Rocio recebeu o primeiro encontro da Pastoral do Surdo da Diocese de Paranaguá com o tema Senhor, faz das minhas mãos sua voz. A iniciativa busca incluir a presença de um intérprete nos encontros religiosos. Comecei a Pastoral dos Surdos com 19 anos. Eu comecei a participar, então tinha missas com intérprete, para as crianças, com mais ou menos 14, 10 anos por ali. E tinha os intérpretes, Mas, de verdade, o foco era meio com a oralização ali, Porque antigamente não podia usar libras, Então, tinha essa libra mais como apoio, não é? Mas o foco era a oralização. Então, a gente acompanhava a leitura por escrito, fazia a leitura, E respondia, mas oralmente. Depois, com 19 anos, aí sim começou a ter os intérpretes. O evento organizado pela Pastoral recebeu o apoio da comunidade. Os participantes também ganharam um café da manhã. A tradução simultânea durante as missas teve início em 2015, mas por conta de alguns desencontros foi interrompida. Agora, a equipe vai intensificar a ação e elas acontecem todo primeiro e quarto domingo do mês. Antes de 2015, sim, tinha reclamações porque eles se sentiam assim magoados, de irem à missa e não ter intérprete. Tem até o caso de uma surda que ela era católica e ela mudou de religião porque não tinha intérprete na igreja dela. Então agora ela voltou, tá bem feliz. Então, assim, a partir de 2015 começou a ter os intérpretes, antes não tinha, e daí aconteceu esses desencontros, mas agora já está mais estabilizado, então eles estão gostando bastante. Tá aí, que bacana, Só reforçando, olha, as celebrações com intérpretes lá em Paranaguá, então, acontecem todo o primeiro domingo no Santuário de Nossa Senhora do Rocio, a padroeira do Paraná, às 19 horas. E também no quarto domingo do mês, às 19h30, na Catedral de Nossa Senhora do Rosário, que fica no centro histórico da cidade. São Felipe Neri, também conhecido como o Apóstolo de Roma, se dedicava aos doentes, passando noites inteiras em hospitais. É um legado seguido até os dias de hoje, por muita gente. E a dona Lirce, que você vai conhecer agora, é voluntária do Vicariato para a Saúde, seguindo, portanto, aí essa missão, que é um verdadeiro exemplo de amor ao próximo.
São Felipe Neri passava noites em hospitais cuidando de doentes, um dom que ainda hoje é seguido e serve de exemplo para muitas pessoas, como os religiosos e os leigos. E é justamente para falar sobre este assunto que a conversa de hoje é com a Lirce Lamounier. Obrigada por nos receber e, para começar, qual que é a importância desse apoio religioso em um ambiente hospitalar, Lirce? É muito importante a presença nossa, a presença de religiosos e de leigos nos hospitais para ver os pacientes que ali estão. Tem muitos que às vezes estão sozinhos, não tem outras pessoas com eles, não tem um acompanhante, não tem ninguém da família, e as visitas que eles recebem é do agente de pastoral que está ali para fazer oração. E qual que é o papel nosso ali? Nós entramos nos quartos, perguntamos se eles aceitam a oração. Essa oração é uma oração curta, mas assim objetiva, e nós estamos ali para levar esperança, para levar alegria, para levar assim, uma palavra amiga e para estar junto ali com as pessoas, com o doente e com a família do doente, né? Dependendo, às vezes tem paciente que está sozinho e eles ficam muito satisfeitos e fica só aguardando aquele dia marcado que está esperando o pessoal para rezar com eles. Lirce, como que é a reação desses pacientes quando recebe esse apoio espiritual e também da família? É muito bom, é muito agradável, Eu digo o seguinte, que a pessoa que faz a visita, ela recebe mais do que o paciente que está ali e a família, porque para nós é muito compensador esse trabalho que a gente faz. E os pacientes ficam todos muito contentes, muito alegres, às vezes a gente leva alguma coisa para ele, uma oração, leva um tercinho, né? Leva para a família, e eles ficam muito entusiasmados, emocionados com a oração que a gente faz e sempre agradecendo. E quando a gente às vezes encontra a pessoa na rua e agradece, depois que saiu do hospital, ainda está agradecendo pela visita que recebeu da gente ali. É muito compensador, muito agradável, a gente sai de lá com uma alegria imensa dentro da gente. Lirce, também transforma a vida dos médicos. Transforma a vida dos médicos também. Os médicos até pedem, o pessoal da enfermagem pede para fazer oração com eles. Nós tivemos casos de médicos que iam entrar para o centro cirúrgico para fazer cirurgia de um senhor, teve uma cirurgia de coração que o paciente tinha 82 anos. E aí o médico ia fazer a cirurgia, estava muito preocupado com a situação, porque o paciente bem idoso, né, para entrar para o centro cirúrgico, numa anestesia geral, e o médico chamou a equipe que estava fazendo visita e joelhou lá no centro, no centro de enfermagem, joelhou ali e as meninas fizeram oração para ele. Ele saiu todo assim feliz da vida, disse que estava tranquilo, que ia entrar para o centro cirúrgico muito tranquilo. E depois, uma semana depois, quando as meninas voltaram lá, ele quis mostrar para elas o senhor que fez a cirurgia. Em uma semana ele já estava no quarto. Isso é uma transformação. É uma transformação. Transforma todos nós. E, assim, qual que é a grande importância dessa vocação que é a caridade? Ah, minha filha, isso é muito importante, né? A gente segue o patrono da Pastoral da Saúde, é São Camilo de Leles, né? E São Camilo, então, fazia caridade, carregava as pessoas, levava para os hospitais, fazia curativo, e aquilo ali a gente segue essa caridade. Depois nós temos Madre Teresa de Calcutá, né? Que cuidava tanto dos doentes. Também nós temos Nossa Senhora de Lourdes, que a gente pega tanto com ela, né? Pede para melhorar a saúde, ela é nossa padroeira, né? Então, assim, a gente leva esse trabalho e agora nós temos São Felipe Neri, nós temos a Irmã Dulce agora, né? Irmã Dulce, a Santinha dos Pobres, né? Então, gente, isso é muito bom, porque a gente sente a alegria das pessoas, a gente sente que eles sentem bem. Outra coisa, assim, lembrei agora de falar, eu li esses dias que tem faculdade de medicina que agora está incluindo na grade curricular a espiritualidade, para os médicos estudar essa parte da espiritualidade para atender com mais humanização, fazer um trabalho melhor junto dos pacientes, junto da família. São Felipe Neri deixou um grande legado. Um grande legado. Fundou um hospital, trabalhava com os doentes, passava a noite inteira junto com os doentes, além de fazer o atendimento, ainda fazia oração, né? É isso aí, muito obrigada por nos receber. Estamos às ordens de vocês, a hora que vocês precisarem, e nós precisamos de divulgar nosso trabalho também. E que São Felipe Neri também sirva de exemplo para todos que estão assistindo o programa.
Que bonitinha a dona Lirce, né? Parabéns aí pela iniciativa, viu? Bom, agora chegou a hora da gente saber da programação para o fim de semana em Trindade, né? Os detalhes com ela, Daiane Rodrigues. Olá, você que está em Trindade, capital da fé de Goiás, ou chega nos próximos dias, fique ligado na programação deste fim de semana para não perder nada. No sábado, o Cine Teatro AFIP recebe todos os devotos para um momento de reflexão com o Padre Robson de Oliveira. Oportunidade para louvar e adorar a Deus e também meditar sobre o que pode ser transformado em nossas vidas. Já à noite, às 8 horas, uma mistura de boa prosa e música no Romaria Sertaneja. Tradicional no palco do Cine Teatro, esse momento vai fazer com que cada devoto possa se divertir, cantar e rezar. Além dessa programação, missas são celebradas aos sábados e domingos, no Santuário Basílica, na Igreja Matriz e na Igreja do Santíssimo Redentor. Venha fazer parte desses momentos de fé e oração. Recado dado da Daiane Rodrigues, né? Bom, pessoal, estamos terminando a edição de hoje do JBN e eu quero deixar os nossos telefones antes de ir embora, os nossos contatos aqui para que você interaja com a nossa equipe. DDD 62 3506 9800 é o nosso telefone, DDD 62 3506 9800. Você pode usar aí esse número para sugerir reportagens, por exemplo, ou mesmo ter informações de como se filiar à família de amor Pai Eterno. Tem também o nosso e-mail, viu? O endereço é o jbn@tvpaieterno.com.br. Se você preferir, tem ainda o nosso portal. Acesse o endereço paieterno.com. Lá tem informações de toda a nossa programação, viu? E da AFIP também. E é claro que tem também as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, basta digitar TV Pai Eterno, ou então no Instagram, @TV Pai Eterno. Todos nós esperamos a sua participação. Muito bem, essas foram as informações de hoje aqui no JBN. Muito, mas muito obrigado pela sua audiência. Voltamos a nos encontrar na segunda, às 8 da noite. Um ótimo final de semana para você. Aproveite bastante, mas sempre com prudência, né? Até segunda.